Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E no vídeo de hoje eu falo para você se o Corinthians negocia com o atacante Victor Sá, ele mesmo, ex-Botafogo, que o Corinthians tentou na última janela de transferências. Vou te falar também que o Corinthians mira 2 jogadores do Avaí, revelações do time do Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. Tem também Pedro Rocha, informação mais do que confirmada, exclusiva do canal Café do Setorista. Já há negociações do Corinthians por Pedro Rocha e eu vou te contar essa história. Artilheiro da Série B pelo Remo. Ainda tem Memphis Depay. Falaram por aí que o Corinthians está avaliando a renovação de Memphis Depay no ano que vem. É isso mesmo? Eu vou te contar essa história agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos e criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e aquele convite diário. Vem tomar um café comigo agora. Lembrando que esse blend de informações tem o apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, você que é revendedor, você que é lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium. Para você que quer vender jeans de alta qualidade, a Lemier Jeans Premium está no Brás, fabricando jeans desde 1970 e vai ajudar você a vender jeans de altíssima qualidade. A Lemier Jeans Premium, ela está no Brás, é a fonte do Brás, é a fonte do Brasil em relação a jeans. Peço para você entrar em contato, porque você que é atacadista, revendedor e lojista tem um descontão, tá, na Lemier Jeans Premium. E você, meu amigo, vai na fonte da fonte, porque ela abastece várias lojas do Brás e do Brasil. Faça como muitos cafezeiros e cafezeiras que estão vendendo jeans da Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Entre em contato agora com a Lemier Jeans Premium, que você vai gostar e muito e ganhar muito dinheiro com jeans maravilhoso, tá certo? Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de altíssima qualidade. Inclusive estou em Franca, o Rei do Café vem buscar muito café aqui em Franca. Eles têm a fonte do café, né? E você pode entrar em contato com o Rei do Café, lojareidocafé.com.br, 10% de descontos com o cupom Café do Setorista. Aproveita Black Friday e ainda mais, né, o nosso cupom de descontos, tá certo? Gourmet especiais, todos os cafés para você. O canal Café do Setorista só te oferece, te sugere coisa boa e maravilhosa. Rei do Café. Vamos começar falando do Corinthians em relação a Memphis Depay. O presidente Osmar Stabile, ele deu uma entrevista, falou que a questão do Memphis Depay vai ser avaliada para o próximo ano, a renovação de contrato. Memphis Depay tem contrato com o Corinthians até junho de 2026, tá? E aí ele, né, deu essa resposta dizendo que o Corinthians ainda está avaliando, né, a situação do Memphis. E eu vi, né, eu não sei onde que eu vi alguma matéria dizendo que o Corinthians faz essa avaliação aí, se que eles ainda não decidiram se vão querer renovar com o Memphis ou não. Eu posso garantir para vocês que nos bastidores, nas fontes boas que a gente tem, nenhuma fonte confirma que o Corinthians tem algum tipo de interesse em renovar com o Memphis. É claro que, por sabedoria, o presidente Osmar Stabile não vai dizer que não pretende renovar com o jogador. O Memphis Depay custa 6 milhões por mês ao Corinthians. O Corinthians não vai renovar o contrato do Memphis Depay. Tá certo o Osmar em dizer que pode renovar, que está avaliando, até porque precisa muito do jogador para essas decisões contra o Cruzeiro na Copa do Brasil semifinal, que você sabe que acontece agora em dezembro. Mas o contrato do Memphis Depay não vai ser renovado, a não ser que ele aceitasse reduzir os seus ganhos na metade ou pouco mais da metade, coisa que ele não vai fazer, é muito difícil. Só essa seria a única maneira dele permanecer, mas hoje o não renovar com o Memphis Depay faz parte do plano de corte de gastos do Osmar Stabile, da atual diretoria do Corinthians, que faz muito bem isso. Já cortou gastos na base, uma economia que eu já trouxe vídeos aqui para você para falar dessa economia. O Corinthians vai agora dividir, né, o dinheiro, a grana, né, do futebol, né, com os esportes terrestres, ou melhor, né, não vai, né, usar o dinheiro do futebol para os esportes terrestres, que hoje, né, custa ao Corinthians 27 milhões, no ano que vem vão custar 12 milhões, porque o Osmar vai cortar muita coisa, já cortou na base, vai cortar no profissional, com a saída do Romero, do Héctor Hernandes, enfim, com a saída do Anchileri, de vários jogadores que vão deixar o Corinthians.
e o Memphis Depay será um deles, tá? Será um deles, né? Desculpa. Ele não vai renovar contrato com o Corinthians porque Memphis Depay está aí na liderança, né? Dos objetivos, né? A saída dele, né? Lidera o corte de gastos do Corinthians. Então não tem como ficar com o Memphis Depay. O Corinthians não vai renovar com o atacante holandês. Deixa o like, comente aqui embaixo, me fala se você concorda com isso e vamos seguir falando muito do Coringão para você. Seguimos falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista nesse blend de informações, porque o Corinthians está firme e forte, garimpando na Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que todas as negociações que o Corinthians pretende para o próximo ano estão sendo tocadas por Fabinho Soldado e por Dorival Júnior, enquanto a diretoria trabalha o pagamento dos transfer bans, tá? Não acredite em quem fale para você que o Corinthians não negocia, não conversa com ninguém, porque o Corinthians está quebrado. O Corinthians não acabou não, tá? Até porque o Fabinho Soldado e o Dorival têm que montar o time de forma paralela com o trabalho do Osmar Stabile, que ele já tem, né, uma palavra ali do Osmar de que vai pagar o transfer ban, e agora o Osmar falou publicamente, eu já havia trazido para vocês há 2 semanas, ou na semana passada, não lembro direito, que o transfer ban ia ser pago e o Dorival e o Fabinho estão trabalhando reforços. Quando for pago, né, alguns reforços já vão estar adiantados, e é assim que se trabalha. Qualquer um que conhece futebol e trabalha com futebol há muito tempo sabe que funciona dessa forma. O Corinthians está garimpando alguns jogadores na Série B, tá? Nomes que interessam, o Taylon, atacante, que pertence ao Avaí, e também o Jamerson, tá? Volante, que também pertence à equipe de Santa Catarina. São 2 jogadores jovens, os 2 com 19 anos. É bom lembrar que o Taylon é uma das principais revelações da Série B, porque ele tem ótimos números em minutagem. Realmente é um jogador que acabou se destacando, né? Jogou Copinha, jogou Série B Sub-20 e acabou se destacando aí na metade da Série B para frente, tá? É claro que eu tô falando isso por informações que eu recebi, porque eu não conheço, não vi o Taylon jogar, não sei se é um craque, se é bom jogador, enfim, se é um jogador comum. Eu sei que é um nome que o Corinthians está avaliando e avaliando com muito carinho, tá bom? Ele tem na temporada 7 gols, na temporada 2025, né? Aliás, terminou já, né? Com 36 jogos pelo Avaí, 4 assistências. É um jogador que tem bons números aí, tá? E a gente vai aguardar para ver se o Corinthians vai abrir negociações com ele ou não. Mas são jogadores, né? O que me passaram é que o Corinthians estava de olho nesses 2 jogadores do Avaí. Aí eu fui atrás para saber, né, quais eram esses jogadores, mas na verdade não os vi jogar. O Jamerson me falaram que é um volante mais marcador e que o Corinthians também tem interesse, né, em contratar aí cerca de 2 ou 3 volantes, mas jogadores assim mais garimpados, né, jogadores que o Corinthians mais baratos, né, jogadores mais em conta, que o Corinthians quer muito se reforçar no setor do meio campo para o ano que vem. Então vamos aguardar. Se você viu esses 2 atletas jogarem, comenta aqui embaixo que eu quero saber de você o que você acha desses 2 jogadores, né? Jamerson e também o nosso querido Taylon. Nome difícil, hein? THY2L, uma loucura, hein? Comenta aqui embaixo e deixa o seu like se você concorda com esses jogadores que o Corinthians está de olho. Falando rapidamente de Pedro Rocha, o Corinthians está muito interessado no jogador. A informação que eu tenho de forma exclusiva é que o Corinthians já abriu negociações para contratar o Pedro Rocha, atacante que pertence ao Remo, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B com 15 gols, deu 8 assistências, joga pelos lados do campo, foi um pedido da comissão técnica, o Fabinho Soldado também gosta demais do jogador. Enfim, o Corinthians abriu conversas, passou a situação para o staff do jogador, ele fica livre no mercado a partir do dia 30 desse mês já, né? Aliás, né? Enfim, último dia do mês, porque o contrato dele com o Remo termina, então o Corinthians só precisaria pagar salário e luvas. Só que tem um problema, o Corinthians já foi avisado que outros clubes do futebol brasileiro, tá, e até de fora, têm interesse no Pedro Rocha pela ótima temporada que ele fez pelo Remo. Então o Corinthians está com medo. Eu conversei com uma fonte importante no Corinthians, essa fonte teme que não dê tempo do Corinthians contratar o Pedro Rocha, né, por conta, né, dessa concorrência e por conta do transfer ban principalmente. Não se sabe quando o Corinthians vai pagar o transfer ban, se vai pagar no primeiro semestre de dezembro ou no segundo semestre de dezembro. A promessa da diretoria do Corinthians, o Osmar Stabile e companhia, é de que o Corinthians pague o transfer ban em dezembro, mas pode pagar na primeira ou na segunda semana, né, na primeira quinzena
ou na segunda quinzena de dezembro. Se ficar para a segunda quinzena, pode complicar, já que outros clubes, né, do futebol brasileiro e também de fora têm interesse no Pedro Rocha. É um jogador que agrada bastante, é o perfil de reforços do Corinthians para o próximo ano, mas vai depender muito dessa questão aí, né, envolvendo o transferban, a concorrência. Já existe o temor de perder o jogador. Esse foi um jogador que o Corinthians foi atrás, diferente do próximo que eu vou falar agora para vocês. Comenta aqui embaixo e me fala o que você acha de Pedro Rocha e se o Corinthians vai conseguir contratar o jogador ou vai perder para a concorrência. Comenta aqui embaixo. Encerrando esse blade de informações para falar de Victor Sá. Hoje o Jorge Nicola trouxe a informação que o Corinthians tem interesse aí, conversa, né, com o jogador, enfim, para tentar a contratação do Victor Sá para a próxima temporada. O problema é que o Krasnodar vê o Victor Sá como um bom jogador, inclusive ele é titular da equipe e ele tem contrato até o meio do ano que vem, né, com o Krasnodar. Então o Corinthians precisa desembolsar alguma grana, né, alguma quantia para tirar o Victor Sá lá, né, da sua equipe. No final do ano agora, já, né, enfim, próximo mês, virada do ano, ele já pode assinar um pré-contrato, tá? Com qualquer outro clube, mas só poderia ser liberado no meio do ano. É um jogador de 31 anos, né? O Pedro Rocha também tem 31 anos. Então qual é a temperatura certa na questão do Victor Sá? A temperatura certa é que o Victor Sá, diferente do Pedro Rocha, o Corinthians tem um interesse, mas não tá assim, não é aquele interesse, né? Mas o Corinthians resolveu, né, conversar com o jogador, porque desta vez, né, eu já não me lembro, eu trouxe o noticiário do Victor Sá na outra janela, não lembro se ele foi oferecido primeiro ou o Corinthians foi atrás. Nessa janela já, né, que vai, nem se abriu ainda, mas já existem as tratativas, ele foi oferecido, tá? É um jogador que ele tá muito afim de jogar no Corinthians. Quando vazou a notícia, para você ter uma ideia, né, isso gente dentro do Corinthians me falou, o Corinthians já entendeu que ele deixou vazar a notícia porque queria muito jogar no Corinthians. A notícia vazou lá de São José dos Campos, de um jornalista lá de São José, de um jornal de lá, e é da terra do Victor Sá. Então o Corinthians entendeu que ele deixou vazar porque ele queria muito jogar no Corinthians, e dessa vez foi oferecido de novo. É um jogador que interessa sim, tá? Mas se o Corinthians puder contratar outros jogadores, né, como o Pedro Rocha, por exemplo, o próprio Michael, né, outros jogadores da posição que o Corinthians não precisa desembolsar nenhuma quantia, o Corinthians vai priorizar. Então o que o Corinthians está fazendo? Está mantendo ali as portas abertas com o Victor Sá, mantendo uma boa relação com o staff dele, né, dizendo que tem interesse, e tem realmente, tá? O interesse realmente existe. E o Corinthians está trabalhando com várias frentes para o ataque, para várias posições, exatamente por conta dessa questão do transferban. O Corinthians, o Dorival e o Fabinho não vão saber, eles não sabem, na verdade, né, que negociação vai estar de pé e que jogador vai estar disponível, de tantos que eles têm conversado, quando o transferban for pago. Então o Corinthians mantém negociação com vários jogadores e o Victor Sá, de 31 anos, é um deles, tá? Não chega a ser uma prioridade, mas é um jogador sim que pode vestir a camisa do Corinthians, pode, não é deve, tá? Vamos aguardar pra gente, né, ver o que acontece. Um forte abraço, vocês podem ver que eu estou em Franca ainda, gravando, né, aqui de dentro do carro. Uma cidade maravilhosa, e aguardo vocês no Café da FIA hoje às 19h10, pra gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, pra eu dar minha opinião sobre todas essas informações e interesses do Corinthians, tá? Um beijo no coração, se inscreva aí no nosso canal, deixa o hype para que esse vídeo, enfim, seja oferecido a outros corintianos, seja membro do canal, siga, né, a Café TV, se inscreva na Café TV, no canal de cortes, me siga no canal de WhatsApp, me siga também no canal de Instagram, me siga no Instagram lá, que é Samir Carvalho _ jornalista. Enfim, vamos pra cima, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, até o próximo café, até o próximo programa. Valeu!